Eu quero agradecer a presença da senadora Cátia Abreu, neste momento em que eu vou fazer uma manifestação aqui a respeito de um assunto que é, no meu entendimento, de interesse nacional. Eu era deputado federal, senador Pedro Chaves. Isso nos idos de 2003. E, como membro da Comissão de Agricultura daquela casa, conversando com outros companheiros da mesma comissão, nós que fazemos parte do setor agropecuário, verificávamos que havia uma certa dificuldade, como ainda hoje há, para os pequenos, principalmente para os pequenos e até para os médios criadores. E naquela oportunidade, enfrentamos um projeto para criar produto genérico de produtos veterinários. Isso teve uma tramitação longa, de 2003 até 2012. Pois bem, o ano que passou, enquanto o setor de serviço cresceu 0,2%, a indústria permaneceu estagnada. E o agronegócio cresceu 13%, registrando o melhor resultado da série histórica indicada pelo IBGE desde 1996. Isto é, não fosse o agronegócio, o PIB brasileiro apresentaria crescimento próximo a zero. Também em 2017, o agronegócio contribuiu significativamente para o superávit da nossa balança comercial, já que as exportações do setor cresceram 13%, totalizando 96 bilhões de dólares. Descontadas as importações, um excedente da ordem de 81,8 bilhões de dólares. O agronegócio se destaca ainda na produção de empregos, com um total de cerca de 19 milhões de pessoas ocupadas no setor, segundo dados estimados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ante essa realidade, é de se esperar que o governo federal devote máxima atenção à prioridade ao agronegócio, o que, infelizmente, não tem ocorrido em uma área muito importante, a introdução no mercado e comercialização de medicamentos veterinários genéricos. Ainda quando deputado, apresentei um projeto de lei de 2003, que dispunha sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso veterinário. O objetivo desse projeto era regulamentar a comercialização do medicamento veterinário genérico, de modo que sua introdução no mercado propiciasse a redução de preços, beneficiando toda a pecuária brasileira, mas principalmente os pequenos e médios produtores rurais. Após uma longa tramitação, o referido projeto foi finalmente aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional e foi convertido em lei, que recebeu 12.689, de 19 de julho de 2012. E nós estamos exatamente no dia 12 de julho de 2018. Parecia que, finalmente, deslancharia a produção e comercialização do medicamento veterinário genérico. Lamentavelmente, o governo ainda levou mais quase 3 anos para regulamentar a nova lei. Estive no Ministério da Agricultura por diversas vezes, conversando com o ministro e com o secretário nacional de Defesa Animal. Foi preciso chegar uma mulher no Ministério
da Agricultura. E esta mulher a que me refiro é a senadora Cátia Abreu. Naquela oportunidade que a visitei, na audiência que ela me concedeu, eu disse à ministra: nós temos esse projeto aqui, ministra, que está faltando a sua regulamentação. E ela automaticamente, o senador Pedro Chaves, apanha o telefone, liga para a área técnica e determina, não perguntou por quê, não, ela determinou que se tomasse as providências no sentido de regulamentar a lei que criava os produtos genéricos para produtos veterinários, que no dia, determinou a data, parece-me, se a memória não me falha, em 20 de março, ela ia despachar com a presidenta Dilma e já queria o decreto pronto. Pois bem, eu achei até que aquilo era, talvez até o exagero da ministra. Mas não, ministra, eu dou a mão à palmatória. No dia pré-estabelecido por Vossa Excelência, o decreto estava pronto e Vossa Excelência despachou com a presidente Dilma, na época, isso em abril de 2016. Então, a meu modo de ver, estava resolvido o problema. Não faltava mais nada. Por quê? Por conta exatamente do êxito que ocorreu quando se estabeleceu o produto genérico para humanos. O reino humano tem o produto genérico, que é uma coisa fantástica, uma diminuição de mais de 40% e até 50%, 60% no valor do produto de marca, que tem a mesma importância, a mesma droga, a mesma formulação. Pois bem, parecia que finalmente deslancharia a produção e comercialização do medicamento veterinário genérico. Lamentavelmente, o governo federal ainda levou quase 3 anos para regulamentar. Novamente, com a edição do decreto 8.448 de 2015, os produtores rurais brasileiros voltaram a se animar com a perspectiva de adquirir medicamentos a um preço mais acessível. Entretanto, a realidade que temos hoje é que, pela inação e negligência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não foram adotadas as providências de ordem técnica necessária para que se agilizasse o registro dos novos medicamentos genéricos. Poderia até imaginar, mas não é o Ministério que vai produzir, mas é o Ministério que deveria puxar, porque quando surgiu a hipótese, a necessidade do produto humano genérico, o Ministério da Saúde foi quem tomou todas as providências e agilizou. Eu sei que existe um lobby muito forte dos grandes laboratórios para evitar porque é preciso se dizer claramente. O produto que custa hoje, por exemplo, vou dar um exemplo técnico, prático, comprar um litro de Ivomec para vacinar os animais deve custar hoje cerca de mais de R$400. E o genérico custaria 100 e alguma coisa ou 200 e alguma coisa. Então, minha gente, isso é uma espécie de cartel, não tem a menor dúvida, dos laboratórios neste país. Daí a nossa indignação. Para que lei? Para que ter sido regulamentado? Se não há interesse nenhum por parte do Ministério da Agricultura, por parte, repito, do Ministério da Agricultura, por parte, repito, dos técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Animal, para as providências ocorrerem e o produto ir para as prateleiras das casas especializadas, para evitar que mais de 40% do rebanho brasileiro não é vacinado, não faz a sua saúde pública, a saúde dos animais. Quantas e quantas vezes o Brasil sofre bloqueio por falta dessa atenção. E, infelizmente, a gente assiste tudo isso de braços cruzados. O governo tanto faz como tanto fez. Então, em agosto, nós vamos promover, nova senadora Cátia, uma audiência pública para chamar o ministro da Agricultura, a Secretaria Nacional de Defesa Animal,
para que eles possam dar explicação. Aí vão dizer, mas os laboratórios não procuraram. Mas lógico que eles não têm interesse. Eles não têm interesse, porque a marca, produto de marca, eles estão vendendo, mesmo sabendo que mais de 40% do rebanho brasileiro não tem sido vacinado na hora da sua momento de vacinação. Então, ora, todos nós conhecemos a experiência exitosa dos medicamentos genéricos de uso humano, que em alguns casos chegam a custar até 70% menos do que os produtos de marca. No entanto, também não é desconhecida a batalha que foi implantada no Brasil, o genérico do uso humano, tendo em vista a oposição dos grandes laboratórios. Caso não haja empenho por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o produtor rural vai continuar a pagar mais caro do que o necessário pelo medicamento de uso animal. Eu digo até que isso é até vergonhoso. Nós temos um país que tem uma população animal da ordem de, um rebanho da ordem de mais de 200 milhões de cabeças. Uma grande, é o vetor do desenvolvimento deste país, que é exatamente o agronegócio. E não há, por parte do Ministério, a menor vontade, a menor intenção. Se por acaso eles estivessem agindo e tivesse a haver reação, teria que ter alguma providência coercitiva, a fim de que as coisas pudessem acontecer, para beneficiar aquele que produz, aquele que é, na verdade, responsável pelo superávit da nossa balança comercial. Cabe, portanto, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dar uma explicação no setor do agronegócio e resolver, de imediato, qualquer pendência que esteja impedindo que o genérico veterinário se torne uma opção concreta para os produtores rurais. Então, hoje, desta tribuna do Senado, eu faço um apelo veemente ao ministro Blário Maggi para que se empenhe pessoalmente no sentido de dar total efetividade e este decreto possibilitando a implantação de medicamentos genéricos de uso veterinário para atender aqueles que, na verdade, produzem, para atender aqueles que fazem do campo a sobrevivência, para atender aqueles que produzem para abastecer a mesa do brasileiro e a mesa das pessoas que moram fora do país. Então, eu queria, nessa oportunidade, considerando a presença da senadora Cátia Abreu, cumprimentá-la e dizer, ainda bem que Vossa Excelência passou um período no Ministério. Garanto, se tivesse continuado no Ministério, Vossa Excelência, hoje as prateleiras das casas especializadas já estavam vendendo os produtos veterinários genéricos. Infelizmente, em abril, se a memória não me falha, Sua Excelência deixa o Ministério da Agricultura e volta para o Senado. Pena, mas que fazer o quê? Por essa razão, eu concedo a parte à senadora Cátia Abreu para confirmar ou negar essas afirmações e as visitas que eu a fiz, e ela, na verdade, determinou. É uma coisa que eu fiquei feliz da vida e, ao mesmo tempo, mas determinou. Ela não perguntou o que é que está havendo com a área técnica, que ainda não aconteceu a regulamentação. Ela disse, eu estou marcando a data, o dia tal, eu vou despachar com a presidente e quero o decreto pronto. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, minha querida senadora. Muito obrigada, senador Benedito de Lira. E é verdade, foi exatamente do jeito que o senhor está contando. Porque é simples, uma proposta, normalmente muito pouca gente vai ao Ministério, ou nos ministérios do Brasil, levar coisas tão simples, tão óbvias e de grande alcance, como é o caso desse projeto de lei do senador Benedito de Lira, 12 anos aprovado, esperando meia dúzia de frases para regulamentar através de um decreto. O que tem por trás disso tudo? Quando você vê uma coisa tão simples de fazer e tão óbvia e ninguém quer fazer, pode procurar por trás que tem dinheiro. Não tem outra coisa, é dinheiro que vai achar. Então, eu achei tão bacana, gostei tanto do projeto, porque hoje nós estamos, hoje sempre, numa fase para buscar redução de custos.
A competição lá fora, no país, é duríssima. É cada dia inventando e criando, e a pesquisa, a inovação acontecendo, para poder produzir mais, com menos tempo, e concorrer no mercado, porque o consumidor quer comer bem e quer comer comida barata, ele está certo, né? Então, esse projeto de lei, que há 12 anos dormia esperando regulamentação no Ministério, eu não entendo por que nesses 12 anos nenhum ministro regulamentou. E, segundo o Benedito Lira, ele foi lá várias vezes com todos os ministros aqui, sem citar nomes. Então, nós fizemos o decreto em 2015, já foi logo no primeiro ano que eu assumi o Ministério, do governo da presidente Dilma, e essa questão de estabelecer prazo, às vezes as pessoas acham que eu sou muito dura, que eu sou, às vezes, um trator de esteira para trabalhar, que eu sou rápida. Ainda me fala que eu gosto de desmatar, ainda me põe apelido de trator de esteira, aí que eu estou perdida. Dizem que eu sou um trator traçado. Mas é exatamente por isso. O que está faltando no Brasil é o sentimento de urgência, senador Benedito de Lira. Tudo que é público é para amanhã, é para depois, é para daqui 12 anos. As pessoas não têm sentimento de urgência. Então, graças a Deus, eu tive a parceria no Ministério da Agricultura, conversando bastante com os funcionários, que a grande maioria eu peguei da casa mesmo, convidei para trabalhar, estão lá até hoje servindo o Blairo Maggi, uma equipe competente que tinha espírito público, não tinha chefe. Então, o que acontece? Respeitando a todos os ex-ministros, para poder exigir a urgência. Mas eu até entendo um pouco, porque os ministros no Brasil trocam tanto que aquele que chega não sabe quanto tempo vai ficar. Então, não quer mexer muito, não quer criar muita complicação nos andares de baixo, que o 8º andar é o andar dos ministros, normalmente. Então, se enclausura no 8º andar, e as coisas que estão lá empacotadas, às vezes não são dadas a atenção devida. Então, nós estabelecemos no Ministério, para tudo, prazos. Não foi só para o caso do senador Benedito, não. Para tudo que fosse prioridade importante para o agro e para o país, nós íamos ter prazo, prometer para as pessoas e cumprir, para ganhar credibilidade. E, graças a Deus, nós conseguimos cumprir tudo. Em 100 dias, nós marcamos 100, não foi 101, não. 100 dias, tinha 5.000 processos empilhados esperando análise. Em 100 dias, nós liberamos a pauta. Distribuímos os projetos por área, para o Brasil todo, por o Ministério. Em 100 dias estava tudo de volta. Foi um espetáculo. Ficamos apenas pendentes os processos químicos, porque não tinha químico para analisar no Ministério. Tinha um e estava doente. Eu tive que requisitar 9 químicos de outros ministérios para analisar os processos químicos de pedido de registro, como esse, por exemplo, podia ser um remédio. Então, de fato, o senador Benedito, eu dei à equipe, porque um decreto, gente, a lei está pronta, regulamentar são 5, 6 linhas, então não precisa mais do que 30 dias, pelo amor de Deus, não é elaborar um estatuto, como muitas coisas nós fizemos lá, que demorou mais. 30 dias, o decreto estava pronto, despachado com a presidente e publicado. Ela ficou encantada com esse decreto, com esse projeto. O que acontece? O senador Benedito Lira mencionou aqui os produtos animais, os produtos para os animais na área da agricultura, na área da pecuária. Suíno, aves, bovinos, peixe, enfim. E não mencionou um outro grande mercado, que é o mercado pet. São os cachorros, os cães, os gatos, que hoje as famílias movimentam 18,9 bilhões de reais no mercado pet. E esse produto veterinário não é só para boi, é para gato e cachorro. E hoje as pessoas estão gastando fortunas com seus animais. Estão zelando dos seus animais. Então, a parte mais cara é justamente medicamento. Né? Tem a parte da alimentação, dos banhos, mas o principal, uma parte cara, é medicamento. Então, a sociedade toda ia ser beneficiada, porque quem não tem boi, tem um gato, tem um cão, quem não tem suíno e aves também. Então, ia beneficiar praticamente o Brasil inteiro. Certo? Então, eu fiquei e fiz uma reunião com a indústria de produtos veterinários, estimulando, fiz a primeira reunião, mas infelizmente houve o impeachment e nós não pudemos continuar nessa guerra, que é uma guerra dura. O que o Serra fez na época dos medicamentos para a AIDS? Quebrou a patente. Quebrou a patente e acabou. Era de interesse público. Então, medicamento não pode ser só barato para os humanos. Tem que ser barato também para os animais.
Por que não, se já existem os genéricos? É claro que a indústria não quer criar uma competição para ela própria. Então, eles são poucos, combinam e ninguém produz, porque todo mundo quer, ninguém está falando nada. Então, falta, de fato, uma pressão. Tem que fazer uma pressão maior para que isso ocorra, estimular empresas menores a fabricar o genérico, se debruçar sobre isso. Porque, acima de tudo, além de favorecer o consumidor, nós estamos falando em competitividade para a agropecuária brasileira lá fora. Reduzir esses medicamentos caríssimos hoje, vermífugos, vitaminas, vacinas, é da maior importância, porque qualquer tantinho que reduz de custo já melhora para o produtor e para o país. Então, eu quero parabenizar o senador Benedito de Lira mais uma vez, fiz isso à época, e pela sua persistência. Ele está em cima. Tem quanto tempo já que ele está lutando por essa causa? Porque ele podia dar por satisfeito, porque aprovou o seu projeto, regulamentou e cruzar os braços. Benedito Lira está aqui na tribuna, quantos anos depois, desde 2015, são 3 anos, volta a falar no assunto, e eu quero ser sua parceira para nós entrarmos nessa guerra. Todos os dias vamos procurar jeito de reverter isso e fazer com que esses remédios sejam produzidos no Brasil. Conclamo a todas as indústrias de medicamentos humanos, aqueles que já têm produção de genéricos, por que não olha esse outro mercado? A fábrica é a mesma, é só ter o plano de negócios, com poucas adaptações, pode fabricar. Não é especificamente só para medicamentos de animal, produto animal. Então, nós temos que estimular esse mercado, porque ele é enorme. E isso vai dar lucro para a sociedade, lucro para o país e para o empresário também. Então, parabéns, senador Benedito de Lira. Muito obrigada pela menção honrosa ao meu nome. E, de fato, eu gosto de ser ligeira. Eu gosto de fazer as coisas tudo para ontem mesmo. E é assim que o povo brasileiro quer. Por isso que está todo mundo fadigado com a política. Porque tudo é para depois. Muito obrigado. Muito obrigado à senadora Cátia Abreu. E Vossa Excelência tocou no assunto aí que talvez falte coragem ao Ministério da Agricultura para tomar essa providência. Quando o ministro Serra quebrou as patentes. O cara não queria fazer, quebrou a patente. E eu digo isso com absoluto conhecimento de causa, até porque quando eu lancei o projeto, protocolei o projeto na mesa da Câmara dos Deputados, eu recebi uma comitiva de representantes dos laboratórios grandiosos que tem no Brasil, para que eu não mantivesse o projeto. E eu disse o seguinte, eu propus o projeto para o pecuarista brasileiro, para o agronegócio do meu país. Eu não propus o projeto para conversar ou saber qual era o laboratório que podia fazer ou deixar de fazer. E, consequentemente, em função da minha reação, esse projeto passou praticamente 8 anos para ser aprovado, projeto de lei, e depois mais 3 anos para ser regulamentado. E já estamos com 2 anos da sua regulamentação e até agora o Ministério da Agricultura não andou um passo de uma criança. Quer dizer, então, não existe vontade, e sim má vontade. Então, eu queria agradecer à senadora Cátia e agradecer, presidente, a Vossa Excelência pela tolerância, mas vamos continuar, Cátia. Vamos continuar e eu vou sugerir ao ministro Blário Maggi, que foi para lá para desenvolver o Ministério da Agricultura, que esse é um setor que é de responsabilidade. Se eu soubesse, Cátia, que dava no que está dando, eu tinha transferido no mesmo projeto a ação para o Ministério da Saúde, cuidar também da saúde dos animais, o que não era possível, porque o Ministério da Saúde é para cuidar da saúde dos humanos, e o Ministério da Agricultura, a saúde dos animais, e melhor atender ao produtor rural, para que ele tenha capacidade e condições de vacinar 100% do seu rebanho, seja ele pequeno, médio ou grande. Assim sendo, eu quero mais uma vez agradecer e, em agosto, quando retornarmos do recesso, nós vamos manter contato mais diretamente, de novo, com o Ministério da Agricultura, para ouvir a mesma conversa. Aí eu vou ter uma conversa mais dura, trazendo esses representantes para a Comissão de Agricultura, para uma audiência pública. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora.